Greetings, friends. Today, Saudações, amigos! Hoje, Nancy e eu vamos compartilhar o que a Bíblia ensina sobre a igreja, o que é, como começou e qual é o seu propósito hoje. Desde o início, Deus criou seres humanos para estar juntos, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Ele não deixou Adão sozinho, mas criou Eva para ser sua companheira. E juntos, eles tiveram comunhão com Deus no jardim, adorando-o como seu Criador. Após a queda, Deus ainda providenciou uma maneira para seu povo se unir e adorá-lo da maneira que ele delineou. Adão havia sido ensinado pelo próprio Deus e durante os 9 séculos em que viveu na terra, transmitiu seu conhecimento a seus descendentes. No bem perspicaz livro Patriarcas e Profetas, a autora inspirada nos diz que todo o mundo teve oportunidade de receber instrução de Adão, e os que temiam ao Senhor tinham também a Cristo e os anjos como seus instrutores. Ela continua dizendo que foi na porta do paraíso, guardada pelos querubins, isto é, o Jardim do Éden, onde revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores. Ali erguiam os seus altares e apresentavam suas ofertas. No livro Nisto Cremos, uma exposição das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lemos: desde os primeiros tempos, a família temente a Deus, por meio da linhagem de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão, representou os guardiães da verdade divina. Essas famílias, nas quais o pai funcionava como sacerdote, podem ser consideradas como a igreja em miniatura. A Abraão, Deus concedeu as ricas promessas por meio das quais essa família de Deus se converteu gradualmente em nação. A missão de Israel seria simplesmente uma extensão daquela que a Abraão fora atribuída, ser uma bênção para todas as nações da terra, demonstrando o amor de Deus perante o mundo. Deus desejou, através de Israel, criar a maior igreja da terra, uma igreja onde representantes de todas as nações viriam para adorar, aprender sobre o verdadeiro Deus e retornar ao seu próprio povo com a mensagem de salvação. Infelizmente, porém, Israel se envolveu em idolatria, nacionalismo e orgulho e falhou em cumprir sua missão. Quando Jesus veio, eles estavam procurando um Messias para libertar sua nação, mas não um Messias para libertá-los do pecado. Enquanto a cruz significou o fim da missão de Israel, a ressurreição de Cristo inaugurou a igreja cristã e sua missão de proclamar a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Todos são convidados a aceitar este dom gratuito da salvação e tornar-se parte da igreja de Deus. Na Bíblia, várias metáforas são usadas para descrever a Igreja de Deus. Por exemplo, em Efésios 2:16, lemos que a cruz reconcilia todos os crentes em um só corpo com Deus. Em 1 Coríntios 12:13, nos é dito que, através do Espírito Santo, os crentes são batizados em um corpo. Colossenses 1:18 nos diz que Cristo é a cabeça do corpo. E Efésios 5:23 afirma que Ele é a cabeça da igreja. A metáfora da igreja como um corpo é maravilhosa, pois enfatiza a unidade da igreja e o relacionamento de cada membro com o todo. Deus deu a cada membro de sua igreja pelo menos um ou mais dons espirituais que capacitam aquele membro a realizar uma função espiritual vital. Abordaremos esses importantes dons espirituais em outra de nossas mensagens em vídeo sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outra metáfora bíblica usada é a Igreja de Deus como um templo.
1 Coríntios 3:9 descreve aqueles que compõem a igreja de Deus como edifício de Deus. E Efésios 2:20 e 21 explica que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Grows into a holy temple in the Lord. A igreja de Deus também é descrita como uma noiva, com o Senhor como noivo. Deus promete solenemente em Oséias 2:19: Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Em Jeremias 3:14, ele implora: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, disse o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Veja, o amor de Cristo por sua igreja é tão profundo e duradouro que, como diz em Efésios 5:25, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Outra metáfora maravilhosa para a igreja é a de uma família que une céu e terra. Efésios 3:14 e 15 descrevem isso lindamente. Ele diz: Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. E é por meio desse relacionamento que Deus é nosso Pai. E todos somos irmãos e irmãs em Cristo. O conceito de igreja importante é descrito em nossa crença fundamental número 12, a igreja como segue. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para a comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para serviço a toda a comunidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, e das Escrituras, que são a palavra escrita. A igreja é a família de Deus, adotados por Ele como filhos. Seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, ele a apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Not having spot or wrinkle, but holy and without blemish. Se você quiser saber mais sobre essa crença fundamental, eu o encorajo a visitar o site que aparece na parte inferior da tela. Eu também o encorajo fortemente a ler o maravilhoso livro Atos dos Apóstolos, de Ellen G. White, e particularmente o primeiro capítulo intitulado O Propósito de Deus para a Sua Igreja. Este livro está disponível para download gratuito em vários idiomas em www.egwritings.org ou no aplicativo EGW. Amigos, Deus nos deu o maravilhoso privilégio de fazer parte do seu corpo, da sua igreja. Ele nos convida a trabalhar juntos em unidade com Ele, dando sua mensagem de amor e reconciliação ao mundo em necessidade desesperada. Vamos convidar outras pessoas para fazer parte de sua igreja e agradecer a Ele por este presente maravilhoso hoje. Let's pray together. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por iniciar no trono do céu o maravilhoso plano de salvação e reconciliação.
onde o próprio Cristo concordou em vir a esta terra e viver uma vida perfeita para morrer por nós, para ressuscitar da sepultura e depois subir para o céu para interceder por nós como nosso sumo sacerdote, e depois vir e nos levar para casa, porque Ele ama seu povo, Ele ama sua igreja. Obrigado por nos deixar fazer parte de uma organização que está diretamente sob a supervisão de Deus, sua igreja, para proclamar sua palavra ao mundo. Agora, Senhor, nos entregamos a nós mesmos e a tua igreja em tuas mãos. E obrigado por nos deixar fazer parte de tua igreja, de teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Of your church, your people, in Jesus' name, amen.